Sobre esse assunto que a gente segue agora falando com o deputado Sargento Portugal, que é membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo, boa tarde. Qual a sua análise a respeito desse tema, né? Segurança Pública no Rio de Janeiro, não só da temática, mas também das ações que a gente acompanha, infelizmente trazendo insegurança para toda a população. Lene, Andressa, boa tarde. Gostaria de agradecer muito o espaço concedido pela Band News. Isso é de suma importância depois do acontecido do Rio de Janeiro, do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem, mas para todo mundo que está assistindo a gente do Rio de Janeiro, sabe que isso não foi só ontem. Isso vem se arrastando. Desde quando eu cheguei aqui, em fevereiro, eu sempre falo do cenário de guerra civil do estado do Rio de Janeiro. Isso não é novo, isso não é um fato novo, entendeu? Então, a gente já fala aqui há bastante tempo, e o próprio ministro, Flávio Dino, ele poderia ter comparecido hoje na Comissão de Segurança Pública, onde ia ser abordado para ele o que ele pode fazer de melhor para o estado do Rio de Janeiro. Como ele está vendo esse crescimento da violência, se é que eles veem dessa forma. Entendeu? Porque eu, como membro da Segurança Pública, eu sou policial militar no estado do Rio de Janeiro. Eu fui eleito pela pauta da Segurança Pública, mas também para defender a população do bem. Entendeu? Então a gente não vê um resultado concreto do que vem acontecendo, e através de números. Se vocês me permitirem, é interessante eu falar isso aqui. O Rio de Janeiro hoje, ele tem bairros sob controle. Milícia, está aqui, ó, 25%. Comando Vermelho, 24%. Terceiro Comando, 8,1%. Amigos dos Amigos, 1,9%. E outras coisas que vêm surgindo. Números aqui assustadores. Estupro, 3.751. Homicídio doloso, 2.190. Letalidade violenta, 2.952. Latrocínio, 46, lesão corporal com morte, 26, desaparecimentos, 3.781, extorsão, 2.104, tentativa de homicídio, 2.248, crimes violentos letais intencionais, 2.662. Nós não estamos falando de pirotecnia. Eu não vou ganhar nada aqui pegando o meu estado onde eu moro, entendeu? Minha família mora, e falar o seguinte: o Rio de Janeiro está ruim por estar. Não está ruim por estar. O Estado vem no estado de abandono há bastante tempo. E um dos principais responsáveis hoje, que fique bem claro isso, é o péssimo planejamento da Polícia Militar para combater o que vem acontecendo. A falta de entrosamento entre Polícia Militar e Polícia Civil. O que aconteceu ontem foi uma operação da Polícia Civil bem sucedida em eliminar, tirar dos nossos meios um marginal e que saiam mais. Mas, em contrapartida, cadê o serviço de inteligência, que não previu que isso podia acontecer? Como é que fatos isolados podem trazer 35 ônibus queimados? Inúmeras pessoas não conseguiram voltar para casa ontem. Então, isso é um reflexo de que a segurança pública, desde quando ela perdeu a imagem de uma segurança, de um secretário de segurança pública, o Rio de Janeiro não tem mais, foi dividido pelas 5 secretarias, nós não temos mais uma coordenação. Eu não vejo um gabinete de crise. Eu não vejo um gabinete de crise. E se a gente chegar hoje e falar assim: ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, o senhor vai mandar o que para o Rio de Janeiro? O que compete a ele? A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Força de Segurança Nacional. É o que compete a ele. Ele não pode fazer mais nada. Muito se fala em intervenção federal nesse momento. O que trouxe a última intervenção federal para o Rio de Janeiro de bom? Nada. Sabe por causa de quê? Porque não ouviram quem estava dentro. Mas dentro, que fique bem claro, para mim, a melhor polícia do mundo, isso aí não vou falar como um grande mérito, não. É porque tem que se adaptar, é a do Rio de Janeiro. A gente muito fala de ramais, que está acontecendo lá fora, atentados terroristas, tem que ter preocupação sim, olhar para todo mundo sim. Mas o Rio de Janeiro, ele com certeza precisa também de um olhar, minhas amigas. O que a população do Rio de Janeiro passou ontem é muito grave, muitas pessoas não conseguiram voltar para casa, fora o risco de saírem feridos. Algumas imagens mostram os criminosos ateando fogo com pessoas ainda dentro dos ônibus, enfim. Deputado, o senhor já citou alguns aqui, mas a violência no Rio de Janeiro não é de hoje. Essa questão das milícias e do tráfico de drogas é antiga. Na pandemia, por exemplo, a gente mostrava aqui algumas ações dos criminosos. A polícia tem mapeado tudo isso, ela sabe quem são os criminosos, quem são os chefes de cada uma das milícias, de cada um dos grupos do crime organizado, sabe quais áreas eles dominam, qual é a dificuldade da polícia de chegar até eles? Uma das maiores dificuldades da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da polícia hoje do Rio de Janeiro, para mim é a falta de comando.
é a falta de capacidade técnica de estar à frente da paz. Isso aí é fundamental. Outra coisa, vão cada vez mais injeção na nossa polícia, colocando câmeras. Essa DPF 635 não veio para favorecer em nada o estado do Rio de Janeiro. Câmeras essas que são abertas a qualquer momento em canais de televisão, colocando em risco ali o policial, para mostrar o que para aquela emissora, divulgando os dados dos policiais. Então eu acho o seguinte, para a gente poder vencer essa guerra, aceitar ajuda sim, é fundamental a gente aceitar a ajuda da Polícia Federal, reitero, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, mas quem tem que coordenar somos nós do Estado do Rio de Janeiro. Quem entende o cenário que a gente vive hoje, somos nós que estamos ali internamente. Só que para isso, dar um resultado logo de cara, tem que ter trocas que não aconteceram ainda. Uma delas é da Polícia Militar. Por que eu bato tanto na Polícia Militar, nesse ponto, de quem está à frente da pasta? Eu não bato nos policiais militares que estão trabalhando na rua de forma assim que só nós sabemos, em condições desumanas, sem escala, sem uma valorização, com bases sucateadas, viaturas sucateadas. Então quem está à frente precisa de um oxigênio novo. E chegou a hora do governador fazer isso. Tem pessoas qualificadas. Na última semana ele estava levantando currículo para outros comandantes. É o que ele tem que fazer, porque o atual já deu. Então, se a gente quiser dar a volta por cima, aceitar ajuda sim, mas falar, para aqui no Rio de Janeiro, quem resolve somos nós. Porque o que a gente não tem hoje é aparato. A gente precisa de investimento, de serviço de inteligência. A gente precisa que até as Forças Armadas, quando for a hora certa para entrar aqui, que a Marinha faça ali o patrulhamento na Baía de Guanabara, que os exércitos façam patrulhamento nos entornos para não entrar aqui, que a Força Nacional possa nos auxiliar, sim, fazendo ali o entorno das comunidades que a polícia tem que operar. Lembrando, dentro das comunidades, André, Silene, milhares de pessoas, 99% ali, são do bem. E esperam o quê? Que entrem saúde, educação, saneamento, asfalto, iluminação, tudo. Só quem entra ali é a polícia. Então a gente tem um descontrole hoje no Rio de Janeiro, de um crescimento desorbitado, ocupando espaços que deveriam ser ocupados pelo Estado e que isso não vem acontecendo há muito tempo. Qual o resultado? Dias como ontem. Dias como hoje também já está acontecendo. E sabe lá o que vai acontecer amanhã. Ontem mais de 500 pais tiveram seus filhos, entendeu? Num simples passeio de colégio, não podendo retornar para casa. Meus filhos estavam nessa aí. Eu não pude fazer nada porque eu estava no avião. Eu fiquei refém de um Estado que não dá garantia para ninguém. Então a minha insatisfação e a minha opinião sobre isso é troca urgente no comando da Polícia Militar. Eu garanto que se trocar, na próxima semana a gente já começa a ter resultado favorável, porque a tropa vai se sentir representada. Uma tropa sem representante, ela fica ali acuada. É o que acontece hoje no Rio de Janeiro. Lene e minha amiga Andressa. Deputado Sargento Portugal, muito obrigada por suas contribuições. Ótimo trabalho sempre. Até a próxima. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas continua por